Irmãos, boa tarde e noite já, né? Deus abençoe vocês. Bênção a gente poder estar aqui mais uma vez para ouvirmos aquilo que é palavra de Deus e, portanto, vontade do Senhor para a nossa vida. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 38 até o versículo 42. Seguimos aqui com a exposição do Evangelho de Mateus. Hoje pela manhã vimos acerca dos juramentos, votos feitos e como Jesus tratou essa questão, a má interpretação feita pelos antigos e também o ensino dos próprios escribas e fariseus no que diz respeito a esse texto. E agora, tarde e noite, veremos o texto de Mateus capítulo 5, do versículo 38 ao versículo 42, dentro dessa coletânea de textos que foram sermões pregados pelo Senhor Jesus e que ficaram conhecidos ao longo da história como sendo o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, de 38 a 42, nos diz assim a palavra do Senhor. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Vamos orar ao Senhor. Senhor, temos aberta diante de nós a Tua palavra, contamos com o Teu Espírito para iluminar a nossa mente, o nosso coração, contamos com Ele também para conduzir a verdade da Tua palavra ao nosso coração e aplicar a nossa vida. Ensina-nos, Pai, nessa noite a Tua vontade, revela-nos o Teu querer, nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Como reagir diante de insultos? Como reagir diante das injustiças contra mim, contra você? Como agir com aqueles que nos oprimem, manipulam, fazem o mal, mentem contra nós? Talvez ao lembrar de momentos assim e de pessoas que fizeram mal a você, não passem muito bons sentimentos no seu coração. De repente você, ao lembrar de alguma cena assim no passado, ou de repente não tão longe assim, você olhe para essas situações e talvez os nomes de pessoas, quando são conversados com você, bate aquele frio na espinha, aquela lembrança, aquela certeza de que você poderia ter feito mais, não de maneira positiva, mas mal. Outros, aparentemente mais espirituais, tentarão uma virada de página. Mas não é uma virada de página tratando aquilo que precisa ser tratado biblicamente, mas aquela coisa mais espiritualizada que pensa assim, vamos deixar o passado no passado e seguirmos em frente. Vamos varrer para debaixo do tapete, talvez seja essa uma expressão mais usual. O sujeito diz, eu já tratei, eu já perdoei, lá no meu coração eu já resolvi tudo isso. Mas quando aquele nome é mencionado, ou aqueles nomes, quando aquela situação é de alguma forma relembrada por uma situação até similar, o desejo de vingança surge. Se eu encontrá-la, se eu tivesse oportunidade. Quando eu tiver a chance, a minha vitória terá sabor de mel. Um dos aspectos que faz parte da revelação progressiva das Escrituras é o que temos aqui no chamado Sermão do Monte. Como já vimos, ele é a compilação de vários ensinos do Senhor Jesus. Mateus organizou de forma muito didática, de forma muito prática e de forma muito bem colocada. Nós temos aqui, por exemplo, no capítulo 5, após as bem-aventuranças, uma série que mostra como o Senhor Jesus ele lida com as questões da lei. Vimos que o Senhor Jesus não veio revogar a lei. E essa era uma dúvida, um problema que talvez os fariseus e os escribas levantassem
à medida que o Senhor Jesus pregava e a sua fama crescia, o alvo deles, com certeza, era descredibilizar o ministério do Senhor Jesus. E, para isso, muitos deles começaram a dizer, olha, ele prega novas doutrinas, ele traz um novo ensino, isso é uma nova religião, não sigam esse homem. No entanto, como já vimos aqui na exposição desse evangelho, o Senhor, ele não veio revogar a lei, ele não veio pregar algo novo, ele veio cumprir a lei. E mais, ele veio trazer uma interpretação correta dos ensinos errados que foram trazidos desde os antigos e agora alicerçavam o ensino, a interpretação e o ensino dos escribas e fariseus. A lei nos identifica, irmãos, como povo de Deus, nós já vimos isso aqui. Ela também revela os pecados que cometemos, porém, ela revela algo muito mais profundo também, e o Senhor Jesus faz questão de deixar isso claro. À medida que nós estudamos o 6º mandamento, o 7º mandamento, como vimos hoje pela manhã, a questão dos juramentos, nós percebemos que o grande alvo do Senhor e o alvo da lei santa de Deus nunca foi apenas tratar o que era exterior. Nunca foi apenas disciplinar o que era cometido na prática, mas, acima de tudo, trazer à tona as intenções do coração. Era revelar o coração, era trazer aquilo que estava lá dentro e, muitas vezes, era suprimido dentro de um teatro montado pelo cenário religioso da época. Lembre que, para os fariseus, era certa a afirmação, não adulterarás, não matarás, olha, seja o teu juramento cumprido diante do Senhor. No entanto, meus irmãos, a aplicação disso era completamente desassociada da palavra de Deus. Por quê? Ainda que eles não adulterassem na prática, eles viviam uma vida de adultério. Eles certamente adulteravam no seu coração, porque é sobre isso que o Senhor Jesus trata, sobre um olhar impuro, com intenções impuras para uma mulher. Eles também matavam no seu coração. Eles assassinavam com o seu coração. O fato de odiarem pessoas, isso já os tornava como pessoas, como religiosos que quebravam o 6º, 7º mandamento. Meus irmãos, a realidade da lei de Deus, ela revela aquilo que está no nosso coração. Ainda que você não fure um sinal de trânsito, o seu desejo é furar o sinal do trânsito. Ainda que você pague os seus impostos, o seu desejo, na verdade, é sonegar os seus impostos. E aí vem todas aquelas justificativas que nós fazemos. E algumas até diante das pessoas plausíveis. Mas veja, irmãos, seja o teu sim, sim, o teu não, não. Nós não somos chamados a viver uma vida com as justificativas que a multidão vive. E aqui diferimos aos discípulos da multidão. Jesus está pregando para todos os grupos. Ali existe a multidão, aqueles que seguem Jesus de longe, aqueles que acham legal alguns aspectos do ministério de Jesus, uma coisa ou outra. No entanto, eles não se entregam ao Senhor. Eles não são bem-aventurados. Eles não foram agraciados com a justiça da cruz. Eles continuam caminhando de longe. Ou mesmo estando ali junto dos discípulos, há um nível de envolvimento deles. Não há um envolvimento total de coração, já com os discípulos não. E Jesus faz questão de diferenciar, desde o início do capítulo 5, os discípulos da multidão. A multidão ela não é bem-aventurada, os discípulos são. A multidão não é o sal da terra e a luz do mundo, os discípulos são. Ainda que Jesus esteja pregando para a multidão, ele está focando nos seus discípulos. E a lei de Deus não está fora disso. A justiça dos escribas e fariseus, o aspecto focal da lei apontava muito mais para uma relação de justificação do homem para com Deus. No entanto, temos visto que a nossa relação vertical, ela promove implicações diretas nas nossas relações horizontais. Ou seja, não tem a ver apenas com Deus, como se pudéssemos viver uma perspectiva dicotomista da vida. E é interessante, irmãos, como vimos hoje pela manhã, o evangelicalismo brasileiro vive muito essa perspectiva. Aquilo que eu faço na igreja, a forma como eu me visto para ir para a igreja, as palavras que eu falo na igreja e a forma como eu me porto lá fora. E não há essa esquizofrenia no evangelho.
Você é aqui, você é lá fora. Você é aqui, você deve ser na sua casa. Você é aqui, você deve ser no seu trabalho. Não existe essa vida fragmentada, essa vida partida, onde nós atuamos dependendo do palco em que estamos. Isso é hipocrisia. Nesse sentido, irmãos, a ética do reino, a caminhada dos discípulos, é diferente da ética da multidão e dos religiosos da época de Jesus. Para a multidão, a lei será sempre a lei do coração, aquilo que eu quero fazer, o que meus sentimentos mandam, o que eles apontam. Para os religiosos, se tratava meramente de uma demonstração pública de uma religião legalista, aquilo que as pessoas me veem, as mãos levantadas nas praças, aquelas ofertas que eu dou, as coisas que eu faço para os outros. Porém, não para Jesus. Nessa tarde, veremos um ponto importante na interpretação da lei perfeita do Senhor. E eu convido os irmãos a pensarmos sobre o seguinte tema: a lei perfeita e corações vingativos. A lei perfeita e corações vingativos. Em primeiro lugar, o que estava na lei? O princípio da retribuição estava contido na lei. Veja que o texto inicia com Jesus fazendo uma afirmação: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Essa afirmação, irmãos, está ou aparece pelo menos 3 vezes no Antigo Testamento. Ela não é antibíblica, só que ela fazia parte de um contexto. Esse olho por olho, dente por dente, ele não era identificado na palavra de Deus ou usado na palavra de Deus para que pessoas agissem a partir delas mesmas para dar resposta a alguma injustiça, algum insulto, alguma coisa que aconteceu contra aquela pessoa. Não. Esse olho por olho, dente por dente, estava dentro de uma perspectiva onde o Estado de Israel, onde os sacerdotes, os líderes tribais, eles examinavam as causas, eles emitiam as penas, e essas penas eram cumpridas pela congregação de Israel. Era executado pelo Estado, se assim a gente pode dizer. E havia um processo legal. Se os irmãos observarem Êxodo, capítulo 21, versículo 24, versículo 25, ali nós temos, irmãos, a aplicação da lei, dos princípios de retribuição. E é interessante, porque esse texto aqui, olho por olho, dente por dente, e bem mais do que isso, é mencionado nesse texto de Êxodo, e nós vamos ver várias penalidades. Se a pessoa roubar um animal, como deve ser restituído. Se a pessoa tirar a vida de outra pessoa, como aquilo ali deve ser restituído. Ou seja, existe todo um arcabouço legal que está sendo posto ali diante do povo, e essas leis, elas passam por todo um rito, por todo um processo legal até o seu cumprimento. Não há um incentivo para que alguém pegue a sua faca, para que alguém pegue a sua arma e diga assim: eu me vingarei, farei vingança com as minhas próprias mãos. Não há nenhum incentivo assim. Aqui eu abro um parênteses: é diferente da defesa da vida. É diferente da autodefesa. É diferente de alguém vir ameaçar você e você ter na mão uma pedra, um pau, alguma coisa e se defender. É diferente disso. Nós estamos tratando aqui, o texto trata sobre o princípio de retribuição, sobre o desejo, muitas vezes, de fazer justiça com as próprias mãos. Não é uma situação que ameaça a sua vida ou a vida da sua família. É uma situação onde alguém fez um mal e agora, cheio da sua justiça própria, você diz assim: eu vou pagar o mal com o mal. Eu vou mostrar como é que se faz. Olha, se fez isso comigo, eu vou fazer também. Sem um processo legal. Em nenhum momento havia incitação a fazer justiça com as próprias mãos, ou aquilo que conhecemos como vingança. Levítico capítulo 24, versículo 14, diz assim: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão a mão sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Veja que o julgamento e a sentença eram feitas pelos líderes religiosos, pelos os legisladores, e os executores executavam aquela pena. Não havia aqui um desejo pessoal. Aquilo era levado, era julgado e era executado, então, por toda a congregação de Israel. A instrução do Senhor e a aplicação justa pelos poderes constituídos geravam santidade no povo de Deus e temor no povo do Senhor.
Esses dois aspectos, irmãos, o povo era santificado por meio da correta aplicação da lei, porque eles viam que a coisa de fato era séria. Ser povo do Senhor é completamente diferente de ser povo do Egito. É diferente de pertencer a outras nações. A lei do Senhor é santa, é pura, é boa, é perfeita. Ela reflete o caráter do Senhor. E ela, quando aplicada, santificava o povo do Senhor. As pessoas que de repente estivessem pensando em cometer aquele mesmo pecado, elas pensariam 2 ou mais vezes. As pessoas poderiam, como pais, educarem os seus filhos diante daqueles acontecimentos que eram públicos. Esses apedrejamentos, essas sentenças, elas eram executadas diante de toda a congregação. E isso produzia também o temor do Senhor, porque as pessoas viam que, de fato, a disciplina era executada de acordo com a palavra de Deus, que os preceitos do Senhor eram cumpridos e Deus assim era honrado no meio do seu povo. Em segundo lugar, como os escribas e fariseus interpretavam e ensinavam. Veja, não tem nada de errado com a lei, porém, como é que era a interpretação deles? Como é que eles ensinavam? E aqui, irmãos, nós temos algo posto pelo Senhor Jesus dentro desse texto que revela muito bem o coração dos escribas e fariseus. Eles usavam essa lei a fim de justificar a retribuição e a vingança pessoal. Eles agiam não de maneira legal, como foi ensinado no Antigo Testamento, mas o ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente, estava aqui aplicado agora a situações pessoais. Eles saíam do âmbito dos tribunais eclesiásticos, pensando aqui numa teocracia no Antigo Testamento. Eles saíam do âmbito, irmãos, daquilo que deveria ser julgado pelos sacerdotes, pelos líderes tribais, e agora eles executavam com as suas próprias mãos. Tá bom, olho por olho, dente por dente, então vamos fazer valer a nossa justiça. O processo legal era marcado por uma perspectiva de justiça pessoal. E imagina o seguinte, a nossa justiça pessoal ela é sempre desproporcional. Ela sempre será movida pela nossa percepção de quem somos. E quando olhamos para nós mesmos, sempre nos vemos bem mais do que o que o Senhor diz que somos. A gente olha para nós mesmos. Você olha para você, eu olho para mim no espelho e diz assim, olha, eu sou a última Coca-Cola do deserto. A gente sempre olha assim para a gente. Basta alguém pisar no seu calo. Basta alguém fazer alguma coisa que é contrária às expectativas que você tinha. E logo, logo, o nosso coração se revelará. A gente começa a colocar aquilo que as pessoas dizem, né? As unhas de fora. A gente começa a rilhar os dentes, de alguma maneira fez o que eu não queria, agiu de uma forma como eu não esperava, planejou e não me avisou, nós não acordamos assim, nós não pensamos nisso juntos. E de repente agora, nós temos a nossa justiça sendo exalada pelos poros. A feição muda, os olhos mudam, o desejo de sangue parece correr entre os dentes. Meus irmãos, essa é a nossa percepção. E a Bíblia, irmãos, e o Senhor é muito, muito, muito sábio em aplicar isso. Você vai encontrar, por exemplo, Tiago, no capítulo 1 da sua carta, dizendo que a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Irmãos, Deus executará sempre a sua justiça. Não há nada, irmãos, que esteja encoberto diante dos olhos do Senhor. Não há nada, irmãos, que o Senhor não olhe por meio de um olhar santo, justo e perfeito. Muitas vezes nós olhamos, poxa vida, ninguém está vendo o que estão fazendo contra mim, ninguém vê, olha, eu trabalhei tantos anos aqui e a pessoa me tratou assim, eu saí literalmente sem nada do que eu merecia, olha, eu fiz tanto por essa igreja, fiz o bolo, na hora dos agradecimentos não agradeceram pelo bolo, a velha história da irmã do bolo, né? Tanta coisa que eu fiz por essa mulher ou por esse marido e olha como ele me trata, ninguém vê isso. Ou os pais olham para os filhos, eu dei a melhor escola, dei o melhor plano de saúde, investi tanto na vida desse sujeito para ele querer ser pastor no final da vida, que absurdo! Nós olhamos dessa forma,
E nos sentimos injustiçados com tudo isso, porque aquilo que esperávamos nós não tivemos. Mas imagine, irmãos, quando não só essas coisas mais triviais acontecem, mas quando literalmente alguém faz o mal. Alguém planeja e executa, alguém difama você, calunia você, alguém mente sobre você. Essas coisas ferem, e o que brota no nosso coração é o desejo de fazer justiça, e é sempre desproporcional, porque é conduzido por uma ira que é animal e que muitas vezes é diabólica, é desumana, porque passa a olhar o outro não mais como sendo imagem de Deus, mas agora alvo do meu ódio. Irmãos, é muito interessante, porque muitas vezes nos meios evangélicos nós até justificamos essas coisas. Vamos recitar salmos imprecatórios. Mas perceba que os salmos, eles são colocados diante do Senhor. Eles são orações entregues ao Senhor. Senhor, tu estás vendo. Senhor, age com justiça. Até quando? Senhor. Por mais, irmãos, que estejamos com o coração quebrado, magoado, ferido, injustiçado, essas orações são dirigidas ao Senhor. Elas não caem numa prática iníqua de pagar pecado com mais pecado. Lembra lá do texto de Juízes, quando eles pagavam pecado com mais pecado. Destruíram a tribo de Benjamim quase que inteira por causa disso. Mas são colocados diante de Deus em oração. Essa visão egocentrada, irmãos, nos faz enxergar que somos mais do que realmente somos. E promove tudo isso. Reações passionais, desproporcionais, vingativas. E era exatamente assim que era ensinado naquela época. Eles pegaram parte do ensino da lei. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Quebrou meu olho, furou meu olho, eu furo o outro dele. Quebrou meu dente, vou quebrar 2. Fez contra mim. E tem vários ditadozinhos sobre isso, né? Aqueles que dirão, né? Ah, vingança. A vingança é um prato que se come frio. Um dia, o dia dela chega. O que é dele está guardado. E a gente vai alimentando o coração com isso. E como somos crentes, a gente olha e diz assim, não, mas eu já entreguei ao Senhor. Eu deixei no altar do Senhor. E a gente vem aos cultos, a gente participa da mesa do Senhor, trazemos as nossas ofertas, tentamos comprar, barganhar o favor de Deus, mas Deus olha para mim, eu estou servindo ao Senhor. Senhor, olha para mim, que grande obra estou fazendo. Essas coisas estão só guardadas no meu coração. Até quando? Até termos a oportunidade de fazermos aquilo que nós sempre quisemos fazer. Irmãos, não se trata pecado varrendo para debaixo do tapete. Veja, as nossas ofensas, aquilo que nos ofendeu, aquilo que foi feito contra nós, não passa desapercebido diante dos olhos do Senhor. E se nós cremos que Ele é justo juiz, nós não estamos recebendo injustiças na nossa vida. Porque estaremos chamando Deus de injusto, não é verdade? Veja, se Deus perdeu o controle da nossa vida, então temos todos os motivos para nos irarmos contra as pessoas, porque elas são soberanas e fazem o que querem sobre nós, ou contra nós. Mas se Deus é soberano, se Ele tem o controle de todas as coisas, e se determinadas coisas acontecem, e a ação de determinadas pessoas acontecem contra mim ou contra você, meus irmãos, se Deus na sua soberania tem administrado isso, Deus tem proporcionado essas coisas para que Cristo seja formado em nós. O que é que Romanos 8, a partir do versículo 28, nos diz? Deus, Ele age, Ele atua
Há uma ação direta do Senhor em meio a todas as coisas para o nosso bem. E qual é esse bem? Me conformar à imagem de Cristo. Me tornar mais parecido com Cristo. Mas os fariseus olhavam para tudo isso e ensinavam o contrário. E viviam o contrário disso. Não, furou meu olho, vamos lá furar o dele. Falou, agora vamos lá. Postei o negócio agora na internet, o cara veio falar isso. Não, ele vai ouvir também. Você já viu crente, né, brigando na internet? Tem gente que adora um palanque para briga. Né? Eu vejo alguns pastores, né? Treta gospel. Horrível. De repente, um cara lá que se diz reformado, mas é tido como um não reformado, posta alguma coisa. Aí lá os reformadões, é a treta agora, vamos para o parquinho. E começa a briga ali, daqui a pouco, aí o outro está dizendo, ele não gostou, aí daqui a pouco o outro está dizendo, ele é um herege. E está lá o diabo batendo palma assim, que eu gosto é disso. E um monte de crentes, irmãos, sendo formados dentro dessa perspectiva por esses pastores. Belicosos, pessoas que olham, veja, irmãos, eu não estou falando que a gente não deva ensinar a verdade, nem combater a verdade nos púlpitos das igrejas locais, mas você já pensou como é feio para a igreja de Cristo ter esse lixo todo espalhado em rede social? É como se a gente estivesse pegando as mazelas da gente. Eu vinha conversando com minha filha no caminho, né? Imagina um vendedor de carro, você vai comprar um carro, você chega na concessionária, o vendedor chega para você e diz assim, esse carro aqui, daqui a pouco vai parecer uma escola de samba. Quando você andar na rua, tudo frouxo dentro. É só plástico que tem dentro dele. A suspensão é um lixo, vai ficar rangendo quando fizer mais de 10 mil quilômetros. E você vai trocar amortecedor, vai trocar mola e não vai resolver o seu problema. A mala, sim, o porta-malas tem uma batedeira terrível também. E também tem um problema no motor, é descartável. Daqui a pouco vai quebrar e você não tem o que fazer, tem que botar um novo. Você compraria? Ele não é mais barato do que os outros. Ele está lá no mesmo preço dos outros. Você compraria? Seja sincero. Não é que o Evangelho seja um produto, mas, irmãos, como nós estamos apresentando a noiva de Cristo ao mundo? Parece um campo de batalha constante. E você tem lá todo tipo de gente rindo daquilo, vendo aquilo ali, dizendo assim, olha só, a treta rolando, que coisa linda. Como Cristo ensina e aplica. E aqui vem a melhor parte do sermão. Em primeiro lugar, olhe para o texto. Eu, porém, vos digo, versículo 39, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra face. Jesus está ensinando aqui a mim e a você, não responda aos insultos. Não responda aos insultos. Não se defenda. Sabe o que é isso, irmãos? Naquela época, existia uma forma de insultar uma pessoa. Você dava um tapa na cara da pessoa com as costas da mão. Chegava assim, pá! Não precisava ser muito forte, não. Batia assim, com essa parte da mão. Isso era uma forma de insulto. Provavelmente você já viu aquela expressão, né? Fulano deu de luva na minha cara. Bateu com a luva. Não foi uma pancada forte, mas é uma forma de insultar. De dizer assim, você não é nada. E a pessoa ia lá e dava aquele peteleco assim na bochecha do outro. Então, qual é a atitude normal de um fariseu ou de alguém que olhava olho por olho aqui? Meu irmão, bateu em mim, vai levar também. E não é assim que a gente ensina, não é assim que a gente aprende. Bateu, leva. Bateu, leva. E sabe, irmãos, não é que a gente não possa ensinar os nossos filhos a se defenderem. Eles não são sacos de pancada. Nem se alguém chegar para bater em você, você vai dizer assim, tá aqui, bate de novo. Aí o cara, aí você cai. Já era. Foi para a lona. Não é isso, mas o que Jesus está ensinando aqui é sobre esses insultos. A pessoa não estava batendo para derrubar o outro, estava insultando o outro, estava humilhando o outro, publicamente.
E como é que Jesus ensina? Vira a outra face. Vira a outra face. Você vai cair no parquinho? Você vai descer para brincar? Vai brigar diante de todo mundo? Vai expor isso aí? Vire a outra face, não revida, não pague na mesma moeda. Não haja da mesma forma. E é difícil, irmãos, porque em muitos momentos a gente está com o coração diante da injustiça, diante do insulto. E principalmente quando a pessoa é duas caras, né? Você fez isso. Não, não fiz não, que é isso. Eu jamais faria isso. E a pessoa está batendo na sua cara, assim, por trás, insultando você. Você posta, às vezes, alguma coisa na internet, né? Você não tem nem intenção. Aí alguém lhe chama no privado, eu sei qual foi sua intenção. Aí começa a humilhar. Aí você olha assim para aquilo, ou então publicamente mesmo. O que é que Jesus nos ensina? Vire a outra face. Não responda, não pague na mesma moeda. É fácil, irmãos? Sabe por que não é fácil? Porque a gente não se enxerga na cruz de alguma forma. Veja, irmãos, o princípio do Sermão do Monte é: os discípulos, eles são bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Por que é que eles são bem-aventurados? Veja, eles não são bem-aventurados porque tudo de ruim está acontecendo com eles e eles são masoquistas, né? Estão lá, eu amo apanhar, como é bom apanhar, como eu gosto de sofrer. Nossa, eu estou pedindo para sofrer de novo, por favor, batam em mim que eu gosto. Não é nada disso, irmãos. Eles sofrem pelo fato de serem discípulos. Só que o fato de serem discípulos gerou antes do sofrimento uma plenitude, uma satisfação, uma alegria no coração, porque antes esses homens e mulheres eram perdidos, sem Deus no mundo, alheio às alianças da promessa, estavam sem Cristo, condenados ao inferno, e agora em Cristo eles foram aproximados, eles sabem quem eles são a partir de Cristo agora. E eles não enxergam mais a sua vida a partir de si mesmos, mas a partir da cruz de Cristo. E isso satisfaz o coração, porque Cristo satisfez a ira de Deus. Eu agora não sou mais inimigo de Deus. Eu não preciso dos aplausos, da aprovação dos homens. Em Cristo Jesus, Deus me aceitou. Eu tenho paz com Deus. Eles são bem-aventurados. Em segundo lugar, versículo 40 e o versículo 41, como Cristo ensina e aplica. Veja o que diz esses dois versículos. E o que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. É interessante a linguagem que Jesus usa aqui. Jesus está ensinando os discípulos agora a sofrerem o dano. Sofra o dano. Sofra o dano. É algo que é simples e fácil para a gente também, não é? Sofrer o dano. Literalmente, pague pelo que você não fez. Sofra o dano. E são dois exemplos distintos que dizem a mesma coisa. O primeiro, versículo 40, a palavra demandar é uma linguagem judicial. A forma como ela está colocada aqui, em outros textos da Bíblia, ela aparece como um ato judicial. Demandar aqui não é alguém que chega para você, a capa, a túnica aqui e a capa, como é colocado aqui, é a roupa de dentro, era como se fosse a roupa mais íntima, e a roupa externa era a capa.
E é como se o sujeito chegasse assim, me dá sua roupa íntima. E você fosse, desse também a capa e ficasse ali desnudado diante da pessoa. A questão aqui não é alguém que pede, não é alguém que chega e faz uma requisição a você, mas é alguém que leva você para um tribunal, dentro de uma instância judicial, requerendo as suas roupas. É alguém que vai entrar na justiça para tirar a sua túnica. E aí, sabe qual é a sua briga na justiça? Não precisa bater o martelo, seu juiz. Está aqui a túnica, eu vou dar também a capa. E sofre o dano. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios 6. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituís um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Para a vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulos. O só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Veja, irmãos, o que Paulo diz aqui, o só haver demandas entre vós já é uma derrota. Eu passei um ano em um outro estado, no Distrito Federal. E logo quando eu cheguei, estava em curso o julgamento de uma igreja do presbitério. O pastor daquela igreja cometeu alguns atos que estão completamente fora da nossa confessionalidade e da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. E houve uma denúncia por parte de um pastor auxiliar da igreja ao presbitério das práticas do pastor efetivo da igreja. O presbitério já sabia das questões que aconteciam naquela igreja e julgou aquela causa, afastando o pastor e dissolvendo o conselho da igreja e colocando o interventor na igreja. O pastor designado pelo presbitério para ser um interventor na igreja. O conselho da igreja, junto com o antigo pastor efetivo, entraram na justiça comum contra o presbitério, citando o nome de cada pastor que fazia parte do presbitério. Os únicos que não foram citados fomos eu e André Carolino, porque éramos novos no presbitério. Mas todos os outros foram citados e estavam respondendo processo. Foi feita denúncia ao Ministério Público. Para os irmãos terem ideia, na época, a ministra Damares Alves, ela chegou a emitir nota no Correio Brasiliense contra a Igreja Presbiteriana do Brasil, porque uma das causas do afastamento do pastor e da igreja foi ter uma mulher pregando o que é antibíblico e inconstitucional, pregando num culto público. Irmãos, isso foi feio.
Isso foi para a justiça comum. Eram juízes que não conheciam o Senhor, julgando a igreja de Cristo. E mais, abrindo a Bíblia, abrindo a confissão de fé e a constituição da igreja para passar na cara de pastores e presbíteros. Isso foi horrível. Eu lembro que participei de uma reunião de tentativa de conciliação do antigo conselho da igreja, pedindo para que eles tirassem as questões da justiça e fossem julgadas, presbitério, sínodo, e fosse até as instâncias superiores, Supremo Concílio e tudo mais. Irmãos, olha, eu confesso que eu sou completamente bobo e inadequado para essas situações. Porque quando me pediram para ler um texto e fazer uma oração, eu li, fiz uma oração, trouxe uma meditação bem curta para aqueles presbíteros. E disse assim: irmãos, estamos aqui entre irmãos em Cristo. E vocês têm demandas no coração, existem demandas no coração do presbitério, e a gente precisa resolver isso como irmãos em Cristo. Aí, daqui a pouco, tinha um lá com o olho vermelho, cheio d'água. E aquilo foi me comovendo. Eu disse assim: rapaz, Deus está agindo nesse lugar, louvado seja o nome do Senhor. E quando terminou aquela reunião, o sujeito pegou o microfone e fez assim: ainda chegou um metido aqui espiritual tentando convencer a gente. Eu disse assim: meu Deus do céu, irmãos, eu saí dali, fui para o carro chorar. Não foi pelo que ele disse, não, mas foi por ver a iniquidade, como ela está entranhada. E como as pessoas, elas amam ver o circo pegar fogo. E como aquilo ali estava exposto, irmãos, nos jornais da cidade. Como aquilo ali estava exposto diante de tantas igrejas. Colegas de outros estados ligavam para mim e diziam assim: rapaz, o que é que está acontecendo aí? A gente já soube aqui. Meu Deus do céu, já chegou aí? Como chegou isso aí? Não revidar, irmãos, não tem a ver compactuar com a injustiça. Não tem a ver tolerar o pecado, não tem a ver com isso. Mas dentro do contexto aqui é alguém que chega para humilhar, é alguém que chega para bater, para insultar, e a gente não paga na mesma moeda. Sofrer o dano não tem a ver também com compactuar com a injustiça. Mas sofrer o dano, irmãos, é exatamente aquilo que Paulo nos ensina. Por que antes você não sofre o dano? Por que antes você não sofre a injustiça? E sofrer a injustiça, irmãos, e muitas vezes calado, sem falar nada diante disso, revela a total dependência do Senhor, porque nós estamos entregues nas mãos de alguém que é um supremo e justo juiz, que nada passa desapercebido aos olhos dele, e que ele emitirá a sua sentença. E veja o que o texto diz: os injustos e uma série de outras categorias não herdarão o reino de Deus. Irmãos, essas pessoas estão nas mãos do Senhor e não nas nossas mãos. Alguém já disse, né, que é como você tomar veneno e desejar que o outro morra. Quem vai morrer somos nós. É eu e você, se nós não tratarmos isso diante do Senhor e se nós não sofrermos o dano. Se ele pede a capa e entra na justiça para isso, se ele pede a túnica, entrou na justiça, dele também a capa, sofra o dano. E o segundo aspecto, o versículo 41, o Senhor Jesus provavelmente está tomando aqui como exemplo o correio persa. Quem fala isso é William Hendrickson. O correio persa era bem interessante, era um dos correios mais eficazes do mundo antigo. E ele funcionava da seguinte forma: lembra lá do reino Medo-Persa, né, que ele compreende ali boa parte da Ásia e até o norte da África, era muita terra. E eles contratavam, né, muitas vezes, entenda a palavra contratar aqui, ele pegava assim: Pedro, pega aí teu cavalo e vai correr, leva essa carta. E lá ia Pedro, né? Deixava Laura em casa, depois de casado, triste, querendo passar 10 anos em lua de mel, saía no cavalo.
Aí chegava num determinado ponto, o cavalo de Pedro morrer. Léo, agora é você. Pega seu cavalo e vai. Ou seja, era uma convocação e a pessoa não podia negar aquilo ali. Mas havia também o contexto local. A terra de Israel era domínio de Roma na época. E qualquer romano que chegasse e dissesse assim, ó, carrega esse negócio aqui até tal lugar, mas é longe que só, a pessoa não perguntava. O soldado não chegava a você pedindo por favor, eu sou um soldado romano, quero te pedir um favor, querido, leva aqui esse negócio até ali. Não. Bora, pega e leva. Se ele te obriga a andar 1 milha, ande 2. Você lembra de Simão Cirineu? Jesus estava carregando a cruz e de repente Simão foi convocado, bora, ele não está aguentando não, pega essa cruz e leva. Simão teve como dizer não? Se pede para você caminhar 1 milha, caminhe quantas? Faça o dobro, sofra o dano, vá além do que lhe pede, do que é exigido de você. Sofra o dano. E aqui nós temos, irmãos, um exemplo maior descrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, que é o Senhor Jesus. Jesus, quando ultrajado, Pedro vai nos dizer na sua carta, não revidava com o traje, mas entregava-se àquele que julga retamente. O apóstolo Paulo nos ensina a vencer o mal com o bem. Filipenses 2, a partir do versículo 5, ele diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E ele está falando ali num contexto de igreja onde muitas opiniões estavam efervescendo dentro da igreja de Filipos. E ele chama a igreja a ter um só pensamento, um só sentimento, uma só disposição. Como é que a gente faz isso? Tendo em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Cristo sofreu o dano, ele se humilhou até a morte, morte de cruz. E em terceiro lugar, dentro dessa perspectiva, o versículo 42 nos ensina, retribua o mal com o bem. Dá àquele que te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Meus irmãos, dentro do contexto aqui, ele está falando ainda dos adversários. Seria muito estranho que esse versículo estivesse aqui simplesmente para a gente ajudar os pobres. Ele está falando dentro de um contexto de perseguições, de insultos, de pessoas que estão ameaçando você judicialmente. Retribua com o bem. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. A partir do versículo 19 até o versículo 21. Veja o que Paulo nos ensina. Romanos 12, a partir do 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Ele está falando aqui de inimigo, irmãos. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É interessante porque primeiro, Paulo fala que o Senhor, a ele pertence a justiça e ele vai retribuir a cada um. Nós vimos isso como o princípio de retribuição lá do início.
o julgamento correto sendo executado. Paulo fala sobre isso no texto de Coríntios que nós lemos, pensando aqui em demandas de irmãos, um tribunal eclesiástico, que isso se faz dentro do conselho da igreja. Mas aqui ele fala exatamente, irmãos, ressoando as palavras aqui do Senhor Jesus. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que se lhe empreste. Se ele tem fome, dê de comer. Se ele tem sede, dê de beber. E aí ele fala sobre brasas vivas, e geralmente a gente interpreta essas brasas na cabeça do outro, né? A cabeça dele vai ferver, ele vai dizer assim, eu não estou entendendo porque fulano é tão bonzinho, eu fiz tanto mal. Não, não é isso não. Essas brasas aqui é sobre a sua cabeça. E representam as bênçãos de Deus. Não é interessante isso? A paz de Deus, a bênção de Deus sobre você. Irmãos, vejam, você lembra de Abraão e Ló? Abraão chega um determinado momento da jornada em que os pastores dele e os pastores de Ló brigam muito. E chega num ponto da caminhada que Abraão olha e diz assim, Ló, aqui está o deserto, aqui estão as campinas do Jordão, escolha. Ló escolhe tendo como base aquilo que ele vê e vai dar mais lucro a ele, mais benefícios. Ele diz assim, não tem problema, tio, obrigado, eu sou humilde, eu vou fazer o seguinte, se eu ficar com o deserto, eu fico com as campinas do Jordão. Está tudo certo. Obrigado, viu, tio, pela escolha aí, por me deixar escolher. Fui bastante humilde, pensei muito no Senhor. Fique em paz. Irmãos, é interessante, porque quando os anjos do Senhor estão para destruir Sodoma, e Ló mora em Sodoma com a sua família, Abraão intercede exatamente pela família de Ló. Abraão podia dizer assim, né? Agora aquele metido a besta vai ver. Egoísta, meus rebanhos ficaram aqui tudo magrinho, comendo terra no deserto. E ele lá, com aquelas pastagens todas. Ó Senhor, veja, anjo do Senhor, venha cá. Eu acho que é uma bênção o Senhor derramar fogo ali mesmo. Aquele povo é complicado. Surgirão palavras depois que serão atribuídas às pessoas que fazem coisas erradas por causa da cidade, sodomitas. Ó, destrua mesmo, você só tem o que não presta lá. Tem alguém, Abraão, que você quer interceder? Não, eu não lembro, não. Assim, não. Não, irmãos, Abraão vai e intercede por Ló. E Deus salva a família de Ló. Você lembra de José, quando se dá a conhecer os seus irmãos? Os caras intentaram a morte do seu irmão. Chega Judá e diz assim, não vamos matar não, vamos vender ele como escravo. José é vendido como escravo, 10 anos como escravo na casa de Potifar. 3 anos depois numa prisão. Depois sai daquela prisão, revelou o sonho de Faraó, foi ser a segunda pessoa abaixo de Faraó, só quando Faraó estivesse assentado no trono. 7 anos de fartura. Começaram os 7 anos de escassez, a fome bate na terra, e chegam lá os irmãos de José para comprar trigo no Egito. E quem gerencia tudo ali? José. Agora vocês vão ver. Fizeram mal contra mim. Você pensa que eu não lembro, não? Você foi quem falou que eu deveria morrer. E você que ainda intercedeu dizendo, vende ele como escravo, por que você não intercedeu dizendo assim, não, irmãos, que é isso? Vamos levar o nosso irmão, sangue do nosso sangue, de volta para casa. Pensem no nosso pai, mas acima de tudo, pensem nele, na honra do Senhor. Ele é a imagem de Deus, irmãos, que é isso? Que loucura é essa? Não, você quis minimizar, me vendendo como escravo, que coisa bonita. Agora vocês sabem quem eu sou?
chegou a hora do pagamento. Irmãos, vejam, José sofre com aquele reencontro. Ele chora, a palavra de Deus diz que ele chorou tão alto que toda a casa de Faraó ouviu o choro de José. No entanto, José olha para os irmãos que estavam temendo exatamente essa reação de José. Ele agora vai nos matar. E José diz assim: cheguem-se para cá. E José dá um beijo em cada um dos seus irmãos. E José traz toda a família do seu pai para morar em segurança no Egito. Ele não retribuiu o mal com o mal. Teve sede, ele deu de beber. Teve fome, ele deu de comer. Você lembra de Davi? Saul cheio de inveja, insegurança, temor de homens. Saul manda matar Davi, persegue Davi. Davi por 2 vezes, irmãos, esteve diante de Saul, e Saul sem proteção nenhuma, e Davi não tira a vida de Saul. Como tocaria eu no ungido do Senhor? Ele ainda corta uma parte das vestes de Saul e se arrepende disso depois. Você lembra de Estevão? Estava sendo apedrejado. E sendo apedrejado, Estevão ora como o Senhor Jesus orou: perdoa, eles não sabem o que fazem. E aqui nós temos o exemplo principal, irmãos. Irmãos, o Senhor Jesus veio para buscar e salvar o que estava perdido, e ele encontra um povo de dura cerviz, que ama a multiplicação de pães e peixes e que rejeita o chamado a tomar a cruz e segui-lo. Que saúda a sua entrada em Jerusalém com palmas nas mãos, com folhas de palmeiras. Bendito o que vem em nome do Senhor. E era o mesmo povo que gritava depois: crucifica-o, crucifica-o, solta Barrabás. E lá na cruz do Calvário, irmãos, quando o Senhor estava ali pendurado, desnudo, ferido, cumprindo aquilo que Isaías disse: como ovelha muda ele foi perante os seus tosqueadores, e como aquele que não abre a boca. Lá naquela cruz, irmãos, sendo ofendido, o Senhor Jesus abriu os olhos para os céus e disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, se o Senhor Jesus fosse nos retribuir de acordo com o que nós fazemos contra Ele constantemente, onde nós estaríamos? E o significado da graça, irmãos, é exatamente isso. Ele nos deu aquilo que jamais merecíamos. Nós merecíamos o inferno, irmãos, e Ele nos deu a salvação. Nós merecíamos a condenação eterna e Ele nos deu o perdão. Nós merecíamos a ira de Deus e Ele nos deu a alegria da salvação. Irmãos, percebam que a ética do reino e o caminho dos discípulos é diferente do caminho da multidão. Aprendemos a vida toda, irmãos, a pagar na mesma moeda, a não deixar barato, a não confundir gentileza com gentileza. Aprendemos, irmãos, a reagir. Aprendemos o caminho da vingança. Aprendemos até mesmo, como crentes, a justificar as nossas vinganças. Irmãos, o caminho da multidão é diferente do caminho dos discípulos. As ações dos discípulos, irmãos, quando com o coração cheio da verdade, aproximam os discípulos do exemplo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele, na sua última carta, faz questão de deixar isso claro. Todos abandonaram, foram embora, mas o Senhor me revestiu de forças. Ele ora por aqueles que fizeram mal e os entrega ao Senhor.
Ao mesmo tempo, ele pede que João Marcos venha, porque é útil para o ministério. O mesmo João Marcos que lá atrás abandonou Paulo. As ações dos discípulos, irmãos, quando obedientes à palavra de Deus, nos identificam com Cristo. E revelam para mim e para você como nós precisamos desse Redentor. Porque nenhum de nós, irmãos, por si, tem condições de obedecer a palavra se não formos munidos pelo Espírito Santo. Se não estivermos cheios do Espírito Santo. E cheios do Espírito Santo é cheios da palavra de Deus. O Espírito Santo conduz, irmãos, aquilo que é palavra de Deus no nosso coração. Ele nos instrui de acordo com a palavra. Eu confesso aos irmãos que tem sido um desafio e tem sido duro estudar esses textos. Muita coisa precisa ser mexida, muita coisa precisa ser revisitada, tratada diante de Deus e também diante dos homens. Almoços já estão marcados, conversas já estão agendadas. Irmãos, não é fácil. Mas Deus não nos chama a agir de acordo com aquilo que sentimos ou com aquilo que, de alguma forma, até de maneira justa, nós agimos e nos debatemos e falamos. Irmãos, somos chamados à obediência do Evangelho. Seja lá no que for, nós somos recriados em Cristo para a obediência e não para uma libertinagem, onde somos senhores do nosso destino. Não somos. Que Deus nos dê, irmãos, a capacitação do Espírito Santo para vencermos o nosso coração por meio da obra de Cristo e para obedecermos a palavra, custe o que custar. Que Deus assim seja honrado. Vamos orar. Vamos orar. Senhor, Tu sondas e conheces o nosso coração. Tu sabes a nossa estrutura, sabes que somos pó. Somos fracos, Pai, distantes do Senhor, passamos a temer homens, passamos a deixar com que os nossos sentimentos conduzam o nosso coração. Passamos a agir e reagir como a multidão age e reage. E aqui queremos pedir perdão ao Senhor, porque todo pecado é primeiramente contra o Senhor. Mas também, Pai, se temos agido com vingança, com quem quer que seja, Senhor, nós queremos também buscar a reconciliação, confessar que fizemos mal, buscar o perdão do Senhor e até mesmo o perdão de pessoas que nos fizeram até mal, por obediência ao Senhor. Senhor, pedimos, Pai, que o Senhor quebrante o nosso coração. Que o Senhor nos leve, Pai, a uma vida de santidade que expresse as mesmas disposições que foram reveladas no Senhor Jesus. Que haja identificação, Pai, do nosso coração e das nossas práticas diárias com o Senhor Jesus. E assim, Pai, tenhamos a plena convicção no coração, como lemos aqui na pergunta do Catecismo Menor, onde vimos que é a obra de Cristo e que o nosso chamado à obediência atestam que somos teus discípulos. Que vivamos assim, Senhor. Ó Deus, fortalece-nos, dá-nos graça, nesse momento em que iremos participar da tua mesa, ela que não é apenas um memorial, mas é também um meio de graça, que ela nos alimente, fortaleça a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor. E que assim caminhemos, Pai, até aquele dia, quando o Senhor voltar ou nos tomar para si,
na plena convicção de que estaremos contigo todos os dias, de que agora não mais a morte, de que agora não mais as despedidas, mas para sempre estaremos com o Senhor e com todo o teu povo lavado e remido no teu sangue. Nós assim oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém.